Estamos voltando com Geração de Sucesso e eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto, e nós estávamos falando sobre gestão da mente humana, né? Voltando sobre os seus livros, sobre as suas publicações, são mais de 70 países que os seus livros estão sendo vendidos e espalhados, e mais de 30 milhões de livros já vendidos. O que o senhor pensa a respeito disso, sobre essa proporção que tomou o seu trabalho? É interessante. O segredo do sucesso: não escrever para fazer sucesso. Segundo, dar o melhor de si para fazer os outros felizes. Terceiro, se colocar como eterno aprendiz no teatro da existência. Quarto, aprender todos os dias a domesticar os nossos fantasmas mentais. Medo, pensamentos perturbadores, sofrimento por antecipação, ruminação de mágoas, perdas e frustrações, e parar com a necessidade neurótica de cobrar dos outros e cobrar demais de si. Quem cobra demais está apto para trabalhar num banco ou numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Então, aqui nesse restaurante maravilhoso, na Vila Guto, no Vila Guto, com certeza, do meu amigo Guto Menezes, enfim, nesse ambiente agradável, estamos falando da nutrição emocional, mas é decepcionante como nós estamos na era dos mendigos emocionais. Os mendigos emocionais. Que precisam de muitos eventos, aplausos e reconhecimentos para ter migalhas de prazer. Ou seja, as pessoas, é aquilo que eu falei que nós estávamos falando no começo, as pessoas estão preocupadas com a serem ovacionadas, né? Mas não a ser realmente, ter uma essência, né, de amor, ser uma pessoa melhor a cada dia. Usando uma ferramenta de gestão para contribuir com a sua fala. O mundo pode te aplaudir, mas se você não se aplaudir, você será um carrasco de si mesmo. Com certeza. Então, se você não for teu fã, não se abraçar e dizer eu te estresso, te causo muito problema, te pressiono, cobro demais de si, mas de hoje em diante eu reciclarei mais minha história, criticarei mais a minha rigidez, farei da vida um espetáculo, ou seja, aprenderei a me colocar como um ser humano que todos os dias faz higiene mental, porque não adianta fazer higiene bucal, escovar os dentes se você não faz higiene mental, não adianta todos os dias tomar banho se nós chafurdamos na lama da culpa, da ansiedade, da irritabilidade, dos ciúmes. Enfim, tem de haver higiene mental. Portanto, é vital nós aprendermos a ter um eu que se torne autor da própria história. Com certeza. E falando sobre os países, né, da proporção que tomou o trabalho, o seu trabalho, uma pergunta assim que eu quero fazer é até um pouco íntima assim para você. Você nunca pensou que o seu trabalho, as suas escrituras, você como um autor, né, de livros publicados aí nacional e internacionalmente, tomasse essa proporção de 70 países? Eu posso te dizer uma coisa, eu sempre fui um grande sonhador. Uma vida sem sonhos é uma manhã sem orvalhos, é um céu sem estrelas, é uma mente sem criatividade e ousadia. Sempre sonhei muito. Sonhei grande, só que eu sonhei com a emoção nas nuvens e com a razão na terra, com os pés na terra. Com os pés no chão. Ou seja, aprendi a perceber que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas. E um grande sonhador, você falou do meu livro O Homem Mais Inteligente da História, foi Jesus Cristo. Esse era um sábio, é um sábio, né? Era um sábio, um grande sonhador. Você teria coragem de chamar um grupo de jovens que só lhe dariam dores de cabeça para cumprir o projeto da sua vida? Cheios de defeitos, né? Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Com certeza. João era bipolar, num momento era tranquilo, no outro queria eliminar quem não andava com seu mestre. Mateus era corrupto, Tomé era paranoico e Judas era dissimulador. Bom, ninguém conseguiria acreditar que ele pudesse ir muito longe com esse tipo de jovens. Mas para espanto das ciências humanas, e eu escrevo o livro O Homem Mais Inteligente da História, que eu espero que você tenha a oportunidade de lê-lo, eu escrevo este livro sobre os ângulos da ciência e não da religião, até porque
eu fui um dos grandes ateus da história. Eu pesquisei sobre os ângulos da ciência, me curvei aos pés da sua inteligência. Jesus repugnava os religiosos na época, né? A verdade é essa. Ele era fora da curva. Ele queria o coração do homem. Ele queria um homem transparente, real. Não importava se era uma prostituta, um leproso. Não importava se ou um era cobrador de impostos. Um cobrador de impostos. Ou um fariseu. Ele queria o ser humano desnudado das suas mazelas, da sua hipocrisia, da sua necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Bom, mas não importava o material. Ele era capaz de transformar pedras brutas em obras-primas. Por isso que eu escrevi O Homem Mais Inteligente da História e por isso que há produtoras dos Estados Unidos super interessadas em transformá-lo num seriado internacional. E ele se tornou, não imaginava, o livro mais lido do país. Com certeza mais de 1 milhão de livros. Aí, não, e mais de 1 milhão de livros, é o livro mais lido. Eu não imaginava que esse fosse o livro mais lido. Porque eu escrevi baseado nessa sede que eu tinha de estudá-lo sobre os ângulos da ciência. E ele está sendo publicado, vai ser publicado em vários países. Estou assinando contrato com a Turquia, com a Polônia, Noruega, tantos países da América Latina, tantos outros países. Bom, na verdade eu espero que esse livro possa levar seja os uma meus ferramenta, leitores, né, para a transformação de vida das pessoas. Ferramenta para que as pessoas entendam que é possível escrever os capítulos mais importantes de nossas vidas nos momentos mais dramáticos da nossa história. Você acredita mesmo que o ser humano, a nossa humanidade, a nossa população, tanto no Brasil ou afora, vai mesmo existir uma mudança sobre o mais importante que é ser e não ter? Não acredito. Desse modo, não. Infelizmente, nós estamos numa sociedade de consumo, o ser humano é um número de cartão de crédito, um número de passaporte, um número de identidade, ele está perdendo a sua essência. Então, eu não acredito que essa transformação ocorra sem uma educação socioemocional importantíssima. Gestão emocional, né? Eu acredito que se as crianças e adolescentes tiverem uma educação emocional e, por exemplo, fizerem programas como o que nós desenvolvemos, a Escola da Inteligência, que é gestão da emoção para crianças e adolescentes. O primeiro programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes, para filtrar estímulos estressantes, trabalhar perdas e frustrações, serem resilientes, ousados, criativos, reinventivos. E também o primeiro programa mundial de prevenção de transtornos emocionais. Olha só. Então anote aí, www.escoladainteligência. Estão vendo aí no GC? escoladainteligência.com.br, é dainteligência.com.br. Os pais deveriam conversar com os diretores da escola de maneira forte, determinada. Eu não quero uma educação cartesiana só, racionalista, que ensina matemática, física, química, biologia e tantas outras matérias, mas não ensina os meus filhos a protegerem minha emoção. Não ensina os meus filhos a ter um eu, autor da própria história, a fazer higiene mental, a impugnar ideias perturbadoras, a não ser escravo do consumo. Sem essa educação da emoção, nós vamos gerar meninos, estamos gerando centenas de milhões de meninos com 40 anos de idade. Adolescentes rebeldes, né? Não, é com 40 anos, 30 anos, idade emocional de 10, 12 anos. Porque o eu não é protagonista, não tem educação socioemocional. Então, por favor, nós temos um programa que foi trabalhado durante 30 anos. E eu renunciei aos direitos autorais desse programa para ser extremamente acessível. E há mais de 200 mil alunos já no Brasil e 30 países interessados em publicá-lo. Então está aí, eu espero que você forme um grupo de amigos e converse seriamente com o diretor da sua escola, porque essa educação cartesiana, racionalista, está asfixiando os nossos filhos, está destruindo o que nossos alunos poderiam ter de melhor. Ousadia, capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro. Uma disciplina, né? Uma disciplina pessoal. E de ser alguém disciplinado e um sonhador. Portanto, está aí uma dica para que os pais possam formar uma nova geração. Uma geração não de servos, nem de escravos do consumo, mas mentes livres com emoção saudável. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Forte abraço. Que
que seus espectadores possam ser autores da sua própria história. Claro, Um beijo com no certeza. coração. Muito obrigado, doutor Augusto. Obrigado.